Ministério Público ficou como representante legal da sociedade em ações como direito do consumidor, ecologia, direitos dos índios e segurança do trabalho. O Ministério Público realmente hoje ficou mais forte do que nos dispositivos constitucionais anteriores. Realizará a solenidade de promulgação da nova Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Todos de pé aplaudem a entrada do presidente Ulisses Guimarães, que está entrando aqui pelo meio do plenário. Vai começar a sessão. Todos os constituintes aplaudam o presidente. Muito aplaudido, de pé. Mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada do destino. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A história do Ministério Público brasileiro pode ser contada de antes e pós-Constituição. Muita coisa mudou, e mudou para melhor com a Constituição de 1988. Como ela valorizou aquilo que se convenciona chamar de direitos humanos, como ela quer o respeito à dignidade do ser humano. Cresce o movimento pelas emendas populares em todo o país. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional. Um dia a gente passava lá, eram os índios que estavam fazendo uma manifestação. No outro dia eram os sindicalistas. Outro dia eram os estudantes. Outro dia era outro setor da sociedade. A Constituinte de 1987, 88, foi a mais democrática das constituintes e elaborou uma Constituição democrática. Essa grande participação popular fez com que todo mundo soubesse que existe uma Constituição e hoje o brasileiro sabe, uma brasileira sabe perfeitamente que ela tem direitos constitucionais. Isto mudou realmente a condição do cidadão e da cidadã brasileira. O imperativo de Muda Brasil, desafio de nossa geração, não se processará sem o consequente Muda Justiça. Ela fez do judiciário um judiciário forte. Fez do Ministério Público um órgão com muita grandeza. Promoveu o Ministério Público a instituição que pode atuar como advogado da sociedade para dotar de efetividade os direitos fundamentais. E com isso, principalmente aqueles que mais precisavam de ter os seus direitos reconhecidos e garantidos, tiveram no Ministério Público a instituição que os dota dessa efetividade. Essas leis todas dão concretude ao que a Constituição estabelece como os direitos da cidadania. O Código do Consumidor está no artigo 5º como direito fundamental de cada um. O dever de o Estado e a sociedade proteger a família e a criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também. E essas leis fizeram com que o cidadão soubesse que ele tem direitos e como aplicá-los. O Ministério Público, que antes era predominantemente criminal, com atuação voltada predominantemente para a área criminal, ele passou a ter uma atuação que eu me dou o direito de chamar de social, muito mais ampla e realmente de uma garantia muito grande para a sociedade. Foi uma época conturbada, porque a gente não podia admitir que o Ministério Público não estivesse preparado para isso, e não estava. Essa carga nas costas, eu senti falta.
de orçamento. A estrutura física que eu recebi de habitação da instituição, lá, procuradores, não tinha nenhuma. Mas usando espaço junto à Assembleia, junto à Polícia Militar, junto à Assembleia, à Câmara Municipal e outros órgãos, a gente instalava em conexão, com entendimento dos próprios eleitores, dos próprios chefes daquelas instituições, aquela coordenadoria afeta aquela área. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Itamar Franco, procederá na presença de representantes do Ministério Público de todas as unidades da Federação à sanção do projeto que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Aguardávamos com enorme expectativa, com enorme ansiedade, que a nossa Carta de Alforria, que a nossa Lei Orgânica Nacional tramitasse a passos largos do Congresso Nacional. Alguns anos se passaram, senhor presidente, e o Ministério Público brasileiro, blindado pela Carta Constitucional de 88, se sentia, em parte, de pés e mãos atadas. Muito obrigado. Quando nós assumimos a Procuradoria-Geral, nós tínhamos bens do Ministério Público, 49 máquinas de escrever, que tinham sido adquiridas com receita de concursos, dos últimos concursos que foram feitos, uma Kombi em estado precaríssimo e um Opala. Hoje nós temos aí um projeto de séries próprias que merece todos os nossos louvores, e é mesmo, né? Construção espetacular. Né? Mas a primeira experiência foi nesse prédio lá, da rua Timira, Guajajá. Além de libertar-se para o conforto dos promotores de justiça, há por trás disso um objetivo muito maior. O Ministério Público comporta para a rua. Percebemos foi que as promotorias do cidadão estavam sem o necessário apoio para a sua atuação. Nós criamos coordenadorias de apoio operacional aos promotores de justiça nas mais diversas áreas. No meio ambiente, na defesa da criança e do adolescente, na defesa do idoso. E é nesse contexto que está a revitalização e o reforço que nós demos ao PROCON estadual. Integrantes do Ministério Público e do PROCON estadual começaram a interditar postos de gasolina, combustível na região metropolitana de Belo Horizonte. E olha só, chega um homem que se identifica como o dono do posto, fica nervoso. Juiz. É isso, não é assim que funciona as coisas aqui, não. É mandado do juiz. Só não pode. Não pode. Isso é uma festa, estão promovendo uma festa em cima daqui, pra que isso? Fiquei indignado. Fiquei com ódio, com raiva. Eu sabia que aquilo não podia ficar esquecido. Não poderia ser tratado de forma como se fosse algo corriqueiro. Não fui eu que investiguei, fomos nós que investigamos. Foi um grupo muito qualificado a quem nós devemos a eficiência e rapidez na apuração daquele episódio. Está, nesse momento, elucidado a autoria do crime, devendo, ao final, agradecer o esforço e a colaboração da Força Tarefa. Muito obrigado. Foram dias em que eu não dormi, mas que foram plenamente gratificados pelo dever cumprido. Satisfeito mesmo eu ficaria se o Chico não tivesse tido a sua vida eliminada e se seus filhos tivessem tido a oportunidade de crescer na companhia do seu pai. E vieram os procuradores gerais de todos os estados.
E nessa reunião, nós tomamos a iniciativa em conjunto, aprovado em plenário à unanimidade, pela criação de um grupo nacional de combate às organizações criminosas. Além da criação do GENICOC, nós começamos a criar GAECOS. Já são 689 peças sacras desaparecidas do acervo mineiro desde 1964. Surgiu a ideia de criar a promotoria do patrimônio cultural estadual. Por quê? O maior volume do patrimônio tombado do Brasil barroco, sobretudo, está em Minas Gerais. Falei, poxa, nós vamos fazer um negócio revolucionário. Minas vai ter uma promotoria do patrimônio, seu patrimônio cultural, que é patrimônio da humanidade. As buscas foram motivadas por uma denúncia da Polícia Federal. No local foram encontradas peças de valor histórico nacional. Estrada de 4 sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher. Quanto mais velho, mais menino. Nesse curso, o que nós tivemos foi uma maior participação da cidadania para a efetividade dessas leis, e acho que com isso, cada vez mais, o que nós precisamos é de uma educação constitucional para uma cidadania responsável e participativa. Está no Congresso Nacional uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. Proibir os procuradores e promotores de investigar é retrocesso para o Brasil. Tivemos uma tentativa de solapar poderes do Ministério Público com a PEC 37, que era a PEC que tirava, né, a capacidade investigativa do Ministério Público. A base da sociedade, ela nos deu muita força para poder sustentar, inclusive nas manifestações populares, né, na rua. O Ministério Público, a quem a Constituição da República assegura os direitos de garantir, tutelar a ordem jurídica, o regime democrático, a defesa dos direitos difusos coletivos, em nome da sociedade, entende sim que tem legitimidade também para praticar atos investigatórios. Eu tenho absoluta convicção de que esta iniciativa que visa mutilar o Ministério Público não está sendo adotada em razão de eventuais abusos ou de eventuais falhas do Ministério Público. Ela está sendo adotada em razão das virtudes do Ministério Público e em razão do cumprimento pelo Ministério Público da sua missão constitucional. Movimentos, atos públicos, idas a Brasília o tempo todo, conversar com toda a bancada de deputados. O esforço ia ser absolutamente em vão, porque a PEC com certeza iria ser aprovada, porque havia um movimento fortíssimo, né, para retirar os poderes de investigação do Ministério Público. E com isso, até que começavam os movimentos populares de rua, né, que foram fantásticos. A PEC 37 ganhou visibilidade nos protestos que ocorrem em todo o país. Os manifestantes reivindicam que a proposta de emenda constitucional não seja aprovada no Congresso. Vamos nos encontrar com as nossas ruas e dar uma votação unânime à derrota da PEC 37 nesta noite. Todas as vezes que se tenta enfraquecer o Ministério Público, isto é negativo, e todas as vezes que se alargam as competências do Ministério Público para o cumprimento de suas finalidades específicas, constitucionalmente estabelecidas, eu acho que é um benefício da sociedade. Então ficaram vários ensinamentos daquilo ali, daquela disputa. Primeiro, que o Ministério Público, através não da sua base, mas através dos seus dirigentes, precisava ter uma interlocução melhor dentro do Congresso Nacional, do Senado e nas Assembleias Legislativas dos Estados. Ficou evidente. Então, e segundo, que a gente precisava se estruturar melhor para poder dar respostas à sociedade com relação a investigações. Ele ficou indignado. Desastres como o que ocorreu em Mariana não podem mais se repetir. O Ministério Público de Minas Gerais propõe um projeto de lei que garanta a efetiva segurança das barragens, protegendo a sociedade e o meio ambiente. A sua assinatura vai evitar outras tragédias.
dos últimos meses, foram recolhidas mais de 56 mil assinaturas em Minas para a criação de um projeto de lei de iniciativa popular. Hoje, o governador Romeu Zema sancionou o projeto de lei 3676 de 2016, mais conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas na última sexta-feira por unanimidade e determina regras mais rígidas para a mineração do estado. O primeiro caso foi registrado em 31 de dezembro de 2019, na China. 4 meses depois, o novo coronavírus já atingiu mais de 200 países, milhões de infectados, milhares de mortes. O Ministério Público vem num crescente. A cada dia que passa, ele tem uma respeitabilidade maior da sociedade. Hoje, o povo sabe que o promotor não atua só na área criminal. Ele sabe que ele tem grandes responsabilidades com as políticas públicas, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, do patrimônio público, né, da saúde, enfim, das políticas públicas como um todo. E o Ministério Público, ao longo desses 40 anos, quase, de Constituição, vem se adaptando. E por quê? Porque ele está sempre conectado com essas crises e com a sociedade, com a população de base, lá no interior, aqui na capital, mas aquela população que mais sofre os problemas com a saúde, do patrimônio público, da habitação e urbanismo, do consumidor, da criminalidade. Isso faz com que o Ministério Público se reveja o tempo todo, né? Se modernize, se atualize e possa continuar cumprindo bem o seu papel constitucional de acordo com os valores de uma certa época. Hoje, nós temos um Ministério Público mais maduro, mais consciente do seu papel, da repercussão das suas ações e também da efetividade do que faz. Uma ação judicial, às vezes, você está transferindo para o Poder Judiciário um assunto que você poderia resolver. Promotor a promotor, o procurador e procuradora. E cada dia nós temos instrumentos melhores para sermos o senhor da situação e resolver a situação. A sociedade cansou de ações sem resultados. Eu até falo muito com os meus colegas. Menos ações, mais soluções. O meu primeiro concurso foi para o Ministério Público de Minas, em 1964. É outro Brasil. Que continuemos, né? E eu sou otimista. Eu acho que vamos continuar. Estrada de 4 sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher. Quanto mais velho, mais menino. Estrada de 4 sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher. Quanto mais velho, mais menino. É que no fim da estrada eu vejo 4 horizontes. Amar a montes de histórias, mistérios, seres distintas. Aquilo que te sacia, pra mim é um 3x4. O que retrata meu medo, pra você não tem segredo.